Nova ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá mais do que dobrar o valor das importações da China. Bolsas da Ásia e da Europa despencam com baixas de até 13%. Pesquisa revela que a maior preocupação atual do brasileiro é com o que está acontecendo na economia. Mais de 500 pessoas estão desabrigadas pelas chuvas que provocaram estado de emergência no Rio de Janeiro. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Tropas avançam e Israel já domina mais da metade do território da faixa de Gaza. CBF suspende juízes que tomaram decisões equivocadas na rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro. Melhor pensar no futuro e ver como o jovem Kaique, de Mato Grosso do Sul, trata a bola como um craque. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A semana começou com uma nova ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse que se a China não desistir da sobretaxa de retaliação anunciada na última sexta-feira, vai acrescentar 50% às importações, o que poderá tornar os produtos chineses até 104% mais caros. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender publicamente a sua política de tarifas comerciais, mesmo diante da instabilidade provocada nos mercados financeiros. Em uma publicação feita em redes sociais, Trump destacou a queda dos preços do petróleo e dos rendimentos dos títulos americanos como indicativos da necessidade do Federal Reserve reduzir as taxas de juros. O Federal Reserve, porém, tem adotado cautela diante da possibilidade de cortes. Segundo o órgão, há um alto nível de exigência para tomar tal decisão, principalmente devido ao risco de aumento da inflação provocado pelas tarifas em vigor. Ainda assim, investidores do mercado financeiro especulam que o Banco Central poderá cortar os juros em até 4 oportunidades neste ano. Durante o fim de semana, Trump reafirmou sua posição em defesa do que chama de tarifas retaliatórias. Em declaração, o presidente criticou o déficit comercial dos Estados Unidos com a China, estimado em até $1 trilhão, e afirmou que o país não continuará arcando com prejuízos que, segundo ele, ocorrem pelo privilégio de comprar lápis da China. Trump também indicou que não pretende negociar a remoção das tarifas já impostas, a menos que parceiros comerciais como a China se comprometam a reduzir seus próprios tributos e ampliar a abertura de seus mercados a produtos americanos. Trump ameaçou impor uma tarifa adicional de 50% à China caso as tarifas retaliatórias impostas pelos chineses não sejam retiradas. As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, anunciadas em 2 de abril, elevaram em 34% os impostos sobre produtos chineses. Em resposta imediata, a China adotou medidas equivalentes sobre produtos norte-americanos. O governo de Pequim declarou ainda que poderá flexibilizar regras bancárias para proteger sua economia. No final da tarde, o governo da China mudou o tom para avisar que não pretende voltar atrás na decisão tomada na última sexta-feira. Além disso, a União Europeia também ameaçou retaliar os Estados Unidos com tarifas de 25%. A reação no mercado financeiro foi a de sempre. Caiu tudo. Os mercados acionários asiáticos afundaram e as ações europeias caíram para um nível mais baixo em 16 meses e os preços do petróleo despencavam, uma vez que investidores temem que as tarifas anunciadas por Donald Trump possam levar a preços mais altos e, possivelmente, a uma recessão global. Depois que as ações na China continental e Hong Kong despencaram, o Fundo Soberano da China entrou em cena para tentar estabilizar o mercado. O mundo se posiciona em meio ao tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump, com retaliações ou negociações. A reação da União Europeia ao tarifaço chegou aos extremos.
quando ministros dos 27 países do bloco se reuniram para discutir a lista de produtos americanos que sofrerão retaliação. A União Europeia ofereceu a Washington um acordo para adotar tarifas zero sobre produtos industriais, como fizeram com outros parceiros comerciais. A presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, destacou que o bloco estava disposto a negociar, mas também estava preparado para responder com contramedidas e defender seus interesses. O presidente Donald Trump diz que conversou com líderes da Europa e da Ásia no fim de semana que esperavam convencê-lo a reduzir as tarifas em até 50%. Elas entraram em vigor nesta semana. O anúncio de suas tarifas foi recebido com uma condenação perplexa de outros líderes e desencadeou taxas de retaliação da China, a segunda maior economia do mundo. As ações em Taiwan despencaram quase 10%, a maior queda percentual em um dia já registrada. O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ofereceu tarifas zero como base para as negociações, comprometendo-se a remover as barreiras comerciais e dizendo que as empresas de Taiwan aumentarão seus investimentos nos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Japão, um dos aliados mais próximos de Washington na Ásia, também está tentando chegar a um acordo com Trump, mas disse ao parlamento que isso pode levar tempo. O índice japonês Nikkei despencou para uma mínima de 1 ano e meio, liderado pelos bancos do país, que perderam quase 1/4 de seu valor de mercado em 3 dias de negociação. Os ânimos exaltados nos mercados do mundo inteiro também foram sentidos aqui no Brasil, mas com menor intensidade. O dólar voltou a subir. Com alta de 1,29%, terminou o dia cotado em R$ 5,91. E a Bolsa de Valores caiu 1,31%, aos 125.588 pontos. Só a Petrobras perdeu 60 bilhões de reais em seu valor na Bolsa. Trabalhar como entregador de aplicativo por moto exige um esforço a mais e até um pouco de sangue frio para chegar ao fim de cada jornada. Um levantamento apontou que, além dos acidentes, são comuns os assaltos e até a falta de alimentação adequada aos profissionais. O relatório divulgado pela Ação Cidadania mostrou que a maioria dos entregadores trabalham 9 horas por semana, de domingo a domingo. A divulgação aconteceu na mesma semana em que eles fizeram uma paralisação nacional de 2 dias, pedindo para receber uma taxa mínima de R$ 10 por entrega, aumento no valor do quilômetro rodado e limite de 3 quilômetros de distância para quem faz entregas de bicicleta. Foram entrevistados quase 2.000 entregadores de São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país. Para piorar a situação, mais de 41% dos entregadores de aplicativos de comida já sofreram acidentes durante as entregas, exercendo a função. Quase 39% relataram ter sofrido algum acidente grave que precisou de afastamento do trabalho, e apenas uma minoria de 27% contribui para a Previdência Social. A maioria dos entregadores também afirmou ter boa alimentação, mas 32% deles sofrem algum tipo de insegurança alimentar de forma constante no exercício da profissão. Na família deles, alguns sofrem algum tipo de insegurança alimentar leve, moderada ou grave. Com a revelação destes números, ficou evidente a necessidade de uma análise das condições socioeconômicas dos aplicativos de entrega, para desmistificar e mostrar a realidade do trabalho a qual os trabalhadores são expostos, mostrando o resultado de uma rotina com jornadas exaustivas, inseguranças e precariedades. O tráfego pela BR-101 na altura da cidade de Palhoça, em Santa Catarina, só foi liberado hoje. Um acidente com um caminhão que espalhou combustível na pista queimou 21 carros. A carreta de combustíveis que tombou no início da tarde deste domingo no quilômetro 233 da BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis, que acabou explodindo após tombar, causou incêndio em diversos veículos e 5 pessoas ficaram feridas e ao menos 21 carros e 3 carretas foram atingidos pelo fogo, além do caminhão que provocou o incêndio. Após mais de 15 horas de trabalho, a rodovia federal foi liberada e somente na manhã desta segunda-feira, por volta das
5 horas da manhã. A Artéries Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, informou que o sentido Curitiba, as filas chegaram a 12 quilômetros. Já no sentido Porto Alegre, as filas foram de mais de 6 quilômetros. O trecho é a principal forma de ligação das regiões norte e sul do estado com o restante do país, o que acarretou em uma série de problemas, desde pessoas envolvidas no acidente até as cargas perecíveis na estrada, viagens aéreas desmarcadas e outros transtornos. Um ônibus de viagem chegou a fazer em 12 horas uma viagem de apenas 3. O governador Jorginho Melo, que estava em São Paulo nos atos pró-anistia, voltou ao estado e acompanhou os trabalhos das equipes para a liberação da pista. Nas redes sociais, mais cedo, o governador enfatizou o pedido ao governo federal que faça a construção do túnel na região ou que passe o trecho para a concessão do estado. Deputados federais também se manifestaram nas redes pedindo que o governo olhe pelo trecho. E veja a seguir, começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E uma pesquisa revelou que a maior preocupação atual do brasileiro é com o que está acontecendo na economia. A situação da economia do país é o que mais preocupa a população brasileira atualmente. É a primeira vez que a segurança e até as doenças ficaram para trás. Pesquisa do Instituto Datafolha revela que pela primeira vez no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a maioria dos brasileiros acredita que a economia do país piorou nos últimos meses. Segundo o levantamento, 55% da população percebem uma piora no cenário econômico nacional. Em comparação ao último levantamento de dezembro, esse número representa um aumento de 10 pontos percentuais. Enquanto isso, apenas 21% disseram que a economia melhorou, oscilando negativamente dentro da margem de erro, e 23% consideram que a situação permaneceu inalterada. Apenas 1% não soube responder. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação às expectativas para os próximos meses, 36% dos entrevistados acreditam que a economia vai piorar. Outros 29% veem possibilidade de melhora e 32% não esperam mudanças. A parcela dos que se mostram pessimistas aumentou em 8 pontos percentuais desde o último levantamento. No que diz respeito à situação econômica pessoal, cerca de 39% afirmaram que nada mudou. Já 34% relataram piora e 27% disseram que sua situação melhorou. Quando projetam o futuro, 48% esperam uma melhora pessoal, 35% acreditam que tudo continuará como está e 16% prevêem piora. Para cerca de 62% dos entrevistados, os preços devem continuar subindo. Esse número caiu 5 pontos percentuais em relação a dezembro, mas ainda representa a maior parte dos entrevistados. A economia voltou a liderar a lista de principais problemas do país para os brasileiros, empatando com a saúde, segundo a pesquisa. Nos bastidores do governo, o impacto do aumento dos preços, principalmente dos alimentos, tem sido alvo de atenção. O presidente Lula chegou a declarar publicamente que busca os responsáveis pela alta nos preços, mencionando especificamente o encarecimento dos ovos. Em março, o governo zerou o imposto de importação de uma série de itens como carne, milho, óleo e açúcar, na tentativa de combater o avanço da inflação. O Datafolha também investigou a percepção dos brasileiros sobre o futuro do emprego. Para 43% dos entrevistados, o número de vagas deve diminuir nos próximos meses. Além da economia, a pesquisa também mediu a percepção sobre outras áreas. A saúde continua no topo das preocupações dos brasileiros, apesar do esforço do governo em reestruturar políticas públicas na área após o fim do teto de gastos. Já a preocupação com a violência, que já ocupou o primeiro lugar nas pesquisas, recuou dentro da margem de erro. Segurança pública, aliás, é um tema frequentemente explorado por grupos de oposição ao governo, especialmente por políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os principais itens que completam a lista dos principais problemas mencionados pela população estão a educação, corrupção, desemprego, má administração e política. Segundo o Datafolha, o aumento da percepção negativa em relação à economia geral tem sido impulsionado principalmente pela mudança de opinião daqueles que antes acreditavam que a situação estava estável. Os mais jovens, entre 16 e 24 anos, os que possuem ensino médio completo e os que ganham acima de 10 salários mínimos estão entre os mais críticos à situação econômica atual.
11 milhões de brasileiros desenvolveram o vício das apostas. Jogar online, principalmente nas bets, está provocando problemas pessoais, sociais ou financeiros. Uma das maiores preocupações é que o problema passou a atingir com maior intensidade os jovens e adolescentes. Pela primeira vez, o estudo da Unifesp reúne dados sobre o vício em jogos de apostas, incluindo aquelas online, as chamadas bets. A pesquisa levou em consideração uma amostra de 16 mil pessoas com 14 anos ou mais, classificadas como adolescentes e adultos com 18 anos ou mais. A escala PGSI serve para classificar os apostadores de acordo com o nível de risco, a partir de perguntas que fazem um mapeamento do comportamento. A escala apura se a pessoa apostou mais do que poderia perder, se, após apostar, voltou para tentar recuperar o dinheiro perdido por meio de outra aposta, se as apostas causaram problemas financeiros, entre outras informações. A pesquisa destaca que 9 milhões e 300 mil pessoas que usam bets no Brasil, o que coloca a modalidade como a segunda na preferência dos brasileiros, ganhando inclusive do jogo do bicho. O principal ambiente de apostas no país continua sendo a loteria. A grande quantidade de apostadores de bets ganha contornos preocupantes quando relacionada à propensão desses jogadores de utilizarem as plataformas de maneira danosa. De acordo com o estudo, os apostadores de bets têm chances expressivamente aumentadas de fazer um uso de risco ou problemático desses jogos. Os dados mostram que, entre os jogadores de bets, 66,8% fazem uso de risco ou problemático das plataformas. O percentual é bem menor entre apostadores de outras modalidades, 26,8%. A pesquisa também acendeu o alerta para essa prática de apostas por adolescentes. Segundo o estudo, 10,5% dos jovens entre 14 e 17 anos disseram ter jogado no último ano e 55,2% dos apostadores nessa faixa etária estão na zona de risco. Os pesquisadores recomendam uma série de medidas para que o poder público proteja a saúde da população em relação às apostas. Entre elas, os especialistas indicam que é preciso restringir propagandas e patrocínios de empresas de apostas que levem à exposição de menores de idade a esses conteúdos. As contas de luz deverão ser reajustadas abaixo da inflação prevista para este ano de 5,5%. Ao divulgar a expectativa hoje à tarde, a Agência Nacional de Energia Elétrica explicou que o aumento mais baixo será permitido por vários mecanismos criados para a geração de maiores receitas ao sistema nacional. Mesmo assim, a ANEEL alertou que a partir do mês que vem, os consumidores deverão esperar um pequeno reajuste na fatura, com o acionamento da bandeira amarela das tarifas. O salário dos homens e mulheres pela mesma função profissional passaram a ser equilibrados com várias políticas de conscientização da sociedade. Mas depois de algumas melhorias, a situação estacionou. Elas continuam ganhando menos. Segundo o relatório de transparência salarial divulgado nesta segunda pelo Ministério do Trabalho, em 2024 a participação das mulheres no mercado de trabalho cresceu, mas a desigualdade salarial continuou sendo um problema. As mulheres ganham quase 21% a menos que os homens empregados no setor privado do país. Entre mulheres negras e homens não negros, a diferença é maior que o dobro. O primeiro relatório, que foi divulgado em março de 2024, era de 19,4%. No segundo, que saiu em setembro, o número aumentou para 20,7%. Os números consideram 19 milhões de trabalhadores. Se as mulheres ganhassem o mesmo que os homens na mesma função, 95 bilhões de reais teriam entrado na economia no ano passado. Enquanto a média de salário de um homem é de R$ 4.700, das mulheres é de R$ 3.755. As mulheres negras ganham ainda menos, R$ 2.380, valor bem distante em relação à de homens negros, que é de R$ 3.640. Comparando com a de homens não negros, que o salário médio passa dos R$ 6.000, é aí que a diferença mais do que dobra. Existe ainda uma discrepância maior com os salários de mulheres em cargos de liderança.
Apesar dos números desanimadores, o relatório mostra também que a participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou. O número aumentou mais de 6 milhões na comparação feita de 2015, com 38,8 milhões de trabalhadoras, para 44,8 milhões em 2024. A porcentagem da massa de todos os rendimentos do trabalho das mulheres entre 2015 e 2024 variou de 35% para 37%. Dados do Relatório Anual de Informações Sociais de 2024 apontam que a parcela de mulheres ocupadas aumentou para 40%. A lei traz medidas mais rigorosas para garantir a transparência, fiscalização e o combate à discriminação no ambiente de trabalho. Assim, a legislação exige que empresas com mais de 100 funcionários implementem medidas para assegurar essa igualdade. A mortalidade materna caiu quase pela metade desde 2023. Os dados são da OMS. Apesar disso, ao menos 300 mil mulheres morrem por ano devido a complicações durante a gestação ou ao parto. Os avanços na luta contra a mortalidade materna estagnaram. A razão pode estar ligada a questões políticas, sociais e econômicas, já que o tema não é prioridade para a maioria dos governos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o índice global de mortalidade materna caiu 40% nos últimos anos devido ao acesso aos serviços de saúde essenciais. No ano 2000, 443 mil mulheres perderam a vida durante ou após o parto. Em 2023, o número caiu para 260 mil. Mas o combate à mortalidade desacelerou na última década, principalmente em regiões menos desenvolvidas ou países de baixa e média renda. Segundo o relatório divulgado pela OMS, pelo menos 700 mulheres morrem diariamente devido a riscos que poderiam ser evitados durante ou após o parto. Isso representa pelo menos uma morte a cada 7 segundos. A principal causa é a hemorragia, resultado de complicações durante a gestação ou tratamentos incorretos. Essa realidade poderia ser diferente se os sistemas de saúde fossem eficientes para atender essas demandas. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem os idosos. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante distribuído na rede pública protege contra 3 vírus do tipo influenza e garante uma redução do risco de casos graves e óbitos provocados pela doença. A imunização contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à doença. Para a vacinação deste ano, a pasta adquiriu um total de 73 milhões e 600 mil doses. No primeiro semestre, 67 milhões e 600 mil doses devem ser distribuídas para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Já o norte do país vai receber 5 milhões e 900 mil doses somente no segundo semestre. O Ministério da Saúde informou que no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, o pico de casos ocorre no outono e inverno, entre abril a junho. Já na região norte, devido ao clima tropical e ao regime de chuvas, a maior circulação do vírus acontece entre setembro e novembro, o chamado inverno amazônico. Segundo a pasta da saúde, a meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Também podem receber a dose trabalhadores da saúde, puérperas, professores, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais de segurança, entre outros. Neste ano, a dose contém as seguintes cepas: H1N1, H3N3. A administração, de acordo com o Ministério, pode ser feita junto a outras vacinas do calendário nacional de vacinação. E veja a seguir, tropas avançam. Israel já domina mais da metade do território da faixa de Gaza. E mais de 500 pessoas estão desabrigadas pelas chuvas, que provocaram estado de emergência no Rio de Janeiro.
Mais de 500 pessoas continuam desabrigadas em Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A forte chuva que atingiu as duas cidades, causando muita destruição, provocou até a decretação de estado de emergência. Ninguém morreu. As chuvas fortes que atingiram o estado do Rio de Janeiro no último fim de semana geraram um cenário de destruição com enchentes e deslizamentos em algumas cidades. Com o evento, o governo do estado reconheceu a situação de emergência nas áreas mais afetadas. As cidades de Angra dos Reis, no litoral do Rio, e a de Petrópolis, na região serrana, foram as mais afetadas pelas chuvas. Ambas chegaram a registrar 300 milímetros de chuva num período de 24 horas, entre sexta-feira e o sábado. Em Angra dos Reis, centenas de pessoas tiveram que deixar suas casas por conta das enchentes. Já em Petrópolis, a Defesa Civil interditou casas que foram atingidas por um deslizamento de barreira. Ainda na região serrana, as chuvas provocaram a interdição total de um trecho da BR-116, chamada de Rio Teresópolis. Na BR-040, foi determinada a interdição parcial da pista, no quilômetro 87, sentido Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por conta da gravidade da situação, as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compras de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitórios, entre outros. Entre o fim do ano passado e o início deste ano, os estados da Amazônia estavam sofrendo com uma seca severa. Agora, com o início do inverno amazônico, a região enfrenta grandes cheias. A região norte do Brasil enfrenta uma mudança climática drástica. Em menos de 6 meses, saiu de uma seca histórica para enchentes que já afetam milhares de pessoas. Essa virada é resultado do chamado inverno amazônico. Esse é o período em que as chuvas se intensificam na região norte do Brasil, geralmente a partir do final do ano, quando começa o verão no hemisfério sul e se estendem até maio. Esse aumento no volume de precipitação é provocado pela zona de convergência intertropical, uma faixa de nuvens formada na região equatorial do planeta devido ao encontro dos ventos alísios que sopram dos hemisférios norte e sul. Quanto mais ativo esse sistema meteorológico, maior é o volume de chuvas na região. Em Porto Velho, capital do estado de Rondônia, o rio Madeira passou de 19 centímetros de profundidade em outubro de 2024, o menor nível já registrado para 16,67 metros na última sexta-feira. A cheia causada pelo inverno amazônico já impacta quase 9 mil pessoas. O Rio Machado, também em Rondônia, apresentou comportamento semelhante. Entre o fim de 2024 e o início de 2025, passou de 6,04 metros, seu menor nível, para 11,34 metros. A maior cheia do rio foi registrada em 2019, com 18,85 metros. Em Santa Luzia do Oeste, as aulas foram suspensas por tempo indeterminado, porque os alunos das zonas rurais não conseguem chegar às escolas. No Acre, o rio Acre transbordou no início de março e afetou mais de 31 mil pessoas em Rio Branco. O Parque de Exposições Wilde Viana foi transformado em abrigo para as famílias desabrigadas. Com a diminuição do nível do rio na última semana, algumas famílias começaram a retornar para suas casas. No Pará, a cheia do rio Xingu levou o governo federal a declarar situação de emergência em São Félix do Xingu. Os rios Tocantins e Itacaiunas também transbordaram, isolando comunidades nas cidades de Marabá e Oeiras do Pará. No Amazonas, 5 rios apresentaram níveis acima dos registrados no mesmo período do ano passado. Ao todo, 23 dos 62 municípios do estado estão em alerta. Apesar disso, o Serviço Geológico do Brasil prevê que as cheias deste ano não devem atingir recordes históricos. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. Para marcar a data, uma equipe com cerca de 30 médicos vai passar os próximos dias em um mutirão de atendimentos voltado a mulheres indígenas no Tocantins. O objetivo da iniciativa é atender 650 pacientes em 24 aldeias na Ilha do Bananal, uma das maiores ilhas fluviais do mundo, que tem grande concentração de territórios indígenas. Entre as ações a serem oferecidas estão vacinação e exames preventivos de câncer de mama e de colo de útero, além de avaliações gerais e de especialistas. Ludmila Rajar, cardiologista que lidera a ação, apontou que é significativa a falta de acesso sistemático e contínuo à saúde de qualidade nas terras indígenas.
Segundo ela, nos últimos anos foram registrados problemas graves relacionados à mortalidade e à baixa vacinação. A iniciativa mexe com o senso de cidadania frente à necessidade de estender tratamento médico para essa população. A ação é organizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da iniciativa da conselheira Daiane Nogueira de Lira e é realizado em parceria com os governos federal, estadual e municipais, além do apoio de instituições privadas como a Redditor, Hospital Albert Einstein, Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação Brasileira de Planos de Saúde, entre outros. Para a cardiologista, a integração do público com o privado só traz benefícios para a população. Segundo Ludmila, o Brasil dispõe do maior sistema universal de saúde do mundo, mas o país tem 210 milhões de habitantes. Não há um sistema que seja capaz e autossuficiente para oferecer tudo para a população. Essas parcerias são fundamentais para viabilizar o atendimento para os mais vulneráveis. A Associação dos Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, realizou uma blitz educativa para conscientizar a população sobre a questão. Abril Azul é o mês dedicado à conscientização sobre o autismo, transtorno do neurodesenvolvimento marcado por desafios na comunicação social e por padrões de comportamento repetitivos e restritos. É um transtorno que ele afeta várias áreas do neurodesenvolvimento. Linguagem, o social, pode ser comportamental, então ele pode ter comportamentos repetitivos, restritivos, pode ter seletividade alimentar, pode gostar de barulho, pode não gostar. Então, assim, o autismo ele é uma deficiência, mas ele é um espectro. Então, não tem como dizer que todos os autistas são iguais, mas normalmente a gente tem aí um déficit na linguagem, na interação social e no comportamento dessa criança. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo estão dentro do espectro autista. No Brasil, são aproximadamente 2 milhões. Ações de conscientização são fundamentais para combater o preconceito e promover a inclusão. Esse dia ele é importantíssimo para o restante do ano. A gente vê que a cada ano mais pessoas conhecem sobre autismo, têm a consciência que precisa respeitar, que eles têm direitos que precisam ser respeitados. Então a conscientização é você combater o preconceito através da informação. Entre as atividades desenvolvidas na campanha de conscientização está a adesivagem dos carros e a entrega deste panfleto com os direitos das pessoas com autismo. O autismo sendo uma deficiência, ele tem todos os direitos que a cartilha da pessoa com deficiência oferece. Direito à saúde, à educação, mas no geral, alguns direitos que eu acho importante ressaltar são aqueles que muitas pessoas acham que os autistas não têm direito. Fila preferencial, né? Principalmente a gente tem esse erro por conta do símbolo que é usado uma cadeira de rodas, mas não é só para deficiente físico, então fila preferencial o autista pode utilizar, o estacionamento com o símbolo da cadeira de roda o autista pode também utilizar, tem direito também à entrada, ele é o acompanhante, tem direito a passe livre se a família estiver dentro, né, do valor estipulado pela lei, fora que ele tem direito a uma educação inclusiva, ele tem direito ao apoio especializado, então são vários direitos que muitas vezes as pessoas sabem que existe, mas não sabem que o autista está dentro desses direitos. A AGD, Associação dos Amigos e Familiares dos Autistas da Grande Dourados, oferece atendimentos especializados voltados às pessoas com autismo e seus familiares. A AGD oferece atendimento para mais de 330 famílias, gratuitamente. São vários atendimentos, dentre musicalização, alfabetização, arte-terapia, ginástica, academia, atendimento psicológico, fono, ecoterapia, além do apoio familiar, através da assistência social e psicóloga familiar. A Cristiane é mãe da Júlia, que frequenta a AGD. Para ela, ações como essas são essenciais para orientar famílias que ainda não conhecem o autismo e podem receber apoio. Ela conta que a filha tem evoluído em diversas áreas da vida. A AGD tem um papel de suma importância na vida não só da minha filha, mas dos demais autistas que são atendidos na instituição, porque houve uma melhora muito grande no desenvolvimento da minha filha, na questão social, na questão da fala, na questão de autonomia. Ele me ajuda com eu acabar com o meu estresse, ficando de boas lá, aí eu me acostumo de ir lá.
As Forças Armadas de Israel demoliram residências, áreas industriais e terras agrícolas. Os soldados israelenses já ocupam cerca de 35% de Gaza e, com isso, Israel passou a controlar a metade de todo o território palestino. A operação de guerra israelense matou até agora mais de 50 mil palestinos, de acordo com autoridades de saúde ligadas ao Hamas, que não distinguem entre civis e terroristas. O exército israelense estima que matou cerca de 20 mil terroristas. Os ataques aéreos de Israel também nivelaram grandes áreas do território palestino, deixando centenas de milhares de pessoas em edifícios danificados por bombas, tendas ou abrigos temporários. Muitos dos edifícios demolidos foram considerados pelo exército como tendo sido usados por terroristas do Hamas, mas muitos outros foram demolidos sem qualquer conexão desse tipo. Os bombardeios e ofensivas terrestres também devastaram cidades e vilas de Gaza, mas a destruição de propriedades nas zonas é muito extensa. Equipes do exército de Israel aterraram terras agrícolas para expandir a zona territorial. Soldados disseram que equipes usando escavadeiras e milhares de minas e explosivos destruíram cerca de 3.500 edifícios, assim como áreas agrícolas e industriais que poderiam ter sido vitais na reconstrução pós-guerra da área. Cerca de 35% das terras agrícolas em Gaza, muitas das quais estão nas bordas do território, foram destruídas. O fim do cessar-fogo entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, em março, levou ao retorno de bombardeios e operações israelenses, agora ampliadas na faixa de Gaza. Com isso, Israel passou a controlar 50%, espremendo milhões de palestinos em territórios cada vez menores e expandindo as zonas tampão, áreas criadas supostamente para proteger soldados e civis israelenses de ataques dos militantes, ao mesmo tempo em que impede o deslocamento de palestinos. Os palestinos não são autorizados a entrar na zona e são vejados se o fazem, mas um relatório cita soldados dizendo que as regras eram frouxas e dependiam muito dos comandantes no local. Na maioria das vezes, as pessoas que violam o perímetro são homens adultos de maneira geral e são mortos, mas tiros de advertência são disparados no caso de mulheres ou crianças. A zona tampão nos arredores da fronteira de Gaza, maior área que continua sob o controle de Israel, duplicou nas últimas semanas. O Tribunal Penal Internacional, TPI, em Haia, estabelece como crime de guerra ataques direcionados às instalações civis, incluindo hospitais e edifícios dedicados à ajuda humanitária, educação e religião. E veja a seguir, CBF suspende juízes que tomaram decisões equivocadas na rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro. E é melhor pensar no futuro e ver como o jovem Kaique, de Mato Grosso do Sul, trata a bola como um craque. Existe uma frase bem antiga que diz: a lei, ora a lei. Pois é, o pensamento se encaixa perfeitamente no que está acontecendo nas redes sociais. Segundo a lei, as pessoas não podem agredir ou espalhar ofensas, mas pelo jeito ficou dito pelo não dito. Mesmo após a criminalização do bullying e do cyberbullying no Brasil, os crimes virtuais continuam em crescimento. Dados do Colégio Notarial do Brasil apontam que somente em 2024 foram emitidas 145 mil atas notariais para comprovar casos de cyberbullying, um aumento de 14% em relação a 2023. Esses documentos são usados como provas em processos judiciais e registram conteúdos ofensivos, como mensagens, fotos e vídeos. A nova legislação sancionada em 2023 incluiu o bullying e o cyberbullying no Código Penal, com punições que variam de multa a até 4 anos de prisão no caso das agressões online. Antes da lei, não havia uma pena específica para essas práticas. Em 2015, uma outra legislação criou um programa de combate ao bullying, mas sem estabelecer sanções. Agora o cenário é mais rigoroso, porém ainda enfrenta obstáculos na prática. Segundo o Conselho Nacional
Nacional de Justiça 283 processos judiciais envolvendo esses crimes foram registrados em 2024. Para especialistas, a nova lei representa um avanço, mas ainda falta estrutura e preparo para lidar com a prevenção, especialmente entre famílias e instituições de ensino. A maior dificuldade está em identificar os casos e agir antes que eles se agravem. Apesar da proibição do uso de celulares em escolas, medida adotada em várias cidades no início deste ano, os efeitos sobre o cyberbullying foram praticamente nulos. Especialistas explicam que a maioria das agressões acontece fora do ambiente escolar e no período da noite, principalmente em grupos de mensagens como o do WhatsApp, onde adolescentes trocam ofensas e mensagens com conteúdo racista, machista ou humilhante. A pesquisa mostra ainda que os adolescentes mais afetados têm entre 13 e 15 anos, especialmente meninas, estudantes da rede pública e filhos de mães com baixa escolaridade. Muitos desses jovens relatam também sofrer violência dentro de casa e não têm acompanhamento adulto no seu tempo livre, o que amplia a vulnerabilidade diante de crimes virtuais. O uso da ata notarial, que pode ser emitida presencialmente ou de forma digital pela plataforma enotoriado.org.br, tem sido uma ferramenta importante para a formalização das denúncias. O documento registra a data, hora e conteúdo da agressão, podendo incluir prints, áudios e testemunhos. Especialistas apontam que, embora a punição seja fundamental, o maior impacto da nova lei está no seu potencial educativo, criando um ambiente de mais responsabilidade online e conscientização. Faz tempo que os equipamentos analógicos passaram a fazer parte do passado e, se depender de algumas empresas, em breve a era dos robôs será realidade. Tanto que Neo Gama, o robô humanoide, está à procura de trabalho. Um clássico da ficção científica e da animação, Os Jetsons, foi um desenho animado futurista que se passava em 2062, em um mundo avançado tecnologicamente. A série, criada por William Hanna e Joseph Barbera, estreou em 1962 e durante esse tempo foi reprisada. Ganhou novas séries, até mesmo virou um filme, Jetsons e WWE, o robô Wesley Mania, produzido em 2017 pela Warner. Tudo se passa na cidade flutuante chamada Orbit City, onde carros voadores, robôs e dispositivos futuristas são parte do cotidiano da família. Apesar de começar a ser transmitido em uma época analógica, o estilo de vida futurista e extravagante, com cidades no céu, robôs ajudantes e dispositivos high-tech, era algo tão impensável. Bom, era. Hoje, a tecnologia faz parte da vida da maioria das pessoas e temos assistido ao desenvolvimento de muitos dispositivos que facilitam a vida dos humanos. Se depender de algumas empresas, em breve a era dos robôs será realidade. A One X é a única a focar no ambiente doméstico e quer testar sua criação em uma centena de lares ainda esse ano. A empresa está treinando uma máquina para ser mordomo faxineiro, o Neo Gama. O robô humanoide está à procura de trabalho. O desenvolvedor garante que ele poderá atender a porta, servir a mesa e regar as plantas, passar aspirador de pó, lustrar móveis e limpar as janelas, e não reclamará para realizar os afazeres domésticos mais chatos. Claro, ele precisará ser treinado, e à primeira vista é desajeitado. Pode tropeçar do nada, ainda tendo dificuldades para fazer atividades básicas, como abastecer a máquina de lavar, ou cair da escada enquanto estiver lavando as janelas da sala, ou ter uma pane elétrica e cair para trás, desmaiando completamente. Literalmente sair do ar. O humanoide esbelto, com menos de 1,5 m de altura e 66 kg, ao contrário da maioria dos robôs que são equipados com garras de 2 dedos, tem 5 dedos que se movem como a mão humana. É preciso um pouco de paciência, pois ele só aprende o trabalho trabalhando. É o que diz o engenheiro norueguês Bert Bornik, cofundador e CEO da startup One X. Bornik espera até o final de 2025 enviar sua criatura para muitas residências no Vale do Silício, nos Estados Unidos, como anunciou recentemente. Abre aspas. Queremos que ele viva e aprenda entre as pessoas, e para isso, precisamos que o levem para casa e nos ajudem a ensiná-lo a se comportar, fecha aspas. A One X ainda não definiu um preço para essas máquinas, que são fabricadas em sua própria fábrica na Noruega. Construir um humanoide como o Neo custa quase o mesmo que construir um carro pequeno, dezenas de milhares de dólares.
Segundo o empresário, o que está sendo vendido é mais uma jornada do que um destino. Abre aspas. Será um caminho realmente acidentado, mas o NEL fará coisas realmente úteis. Abre aspas. Será um caminho realmente acidentado, mas o NEL fará coisas realmente úteis. Fecha aspas. A rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro foi marcante, mas de forma negativa. 2 equipes de arbitragem foram suspensas após lances polêmicos registrados nas partidas. A CBF, a entidade máxima do futebol brasileiro, emitiu uma nota anunciando a decisão de afastar os árbitros da partida entre Internacional e Cruzeiro e Sport e Palmeiras. A sentença foi tomada após muitas reclamações de torcedores e equipes técnicas. Na partida da Raposa, Marcelo de Lima Henrique expulsou Jonathan Jesus em um lance duvidoso no começo da área cruzeirense. Já no jogo do Palmeiras, Bruno Arleu de Araújo assinalou um pênalti que gerou muita revolta. Afinal, o defensor do Sport chuta primeiro a bola e depois o atacante palmeirense tropeça sobre o pé do adversário. Ao lado de Bruno, os auxiliares Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Thiago Henrique Neto Correia Farinha, o VAR, Rodrigo Nunes de Sá e o quarto árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho foram suspensos após a falha no jogo da Ilha do Retiro. Já no jogo do Internacional, Nailton Júnior de Souza Oliveira e Renan Aguiar da Costa, Daiane Muniz no VAR e o quarto árbitro Luciano da Silva Miranda Filho foram afastados de suas funções. No mesmo comunicado emitido pela CBF, a entidade anunciou um treinamento para árbitros da Série A, que acontecerá no Rio de Janeiro no dia 14 deste mês. A decisão veio após uma reunião da comissão de arbitragem e entra no projeto de profissionalização da arbitragem prometida pelo presidente reeleito Edinaldo Rodrigues. A capacitação contará com jogadores da base do futebol carioca para realizar jogos simulados. O VAR estará completo para a simulação e que ela seja a mais próxima da realidade possível. Melhor então olhar para o futuro, conhecer desde já o Kaique, de apenas 8 anos, que vem se destacando no futebol de base sul-mato-grossense e foi uma das estrelas da Taça Brasil. O menino tem apenas 8 anos, mas já vem se destacando dentro do futebol, nas categorias de base e nos campeonatos que tem participado. Destaque no estadual, todas as copinhas que teve aqui em Campo Grande foi destaque também. Então, assim, ele arrebentou em todas as categorias que ele jogou na dele e jogou em outras também. Ele foi, assim, foi a estrela da competição. Ele tem uma boa técnica, habilidoso, ele tem uma marcação muito perfeita. É um jogador que sobe com velocidade. É difícil pegar ele, hein? Por consequência do faro de gols, o garoto já chamou a atenção de grandes times do país e dos olheiros. Já vi em clubes aí como São Paulo, Cruzeiro, Inter, Fluminense. Então a procura a briga tá grande, né? O menino prodígio de Mato Grosso do Sul começou a treinar com 5 anos de idade, no futsal e também no campo. E sempre foi destaque por onde passou. E agora será destaque da base do Internacional de Porto Alegre, que inclusive está de malas prontas para se apresentar ao time gaúcho. Estou muito feliz. É um sonho desde criança no Internacional. O maior incentivador do Kaique, seu pai, também está ansioso e muito animado com o desenvolvimento do filho dentro do futebol. Ele está indo pro Inter agora, né? O Internacional tem vários clubes atrás dele aí, né, agora, né? Que ele deu uma destacada aí na Taça Brasil e vamos ver, né? Mas a proposta mesmo é do Inter, né? Que já passou lá, tudo certo, tá tudo certo no Inter lá. O senhor tá bastante empolgado com o filho. Opa, rapaz, é um sonho que eu queria, né, cara? Meu guri tá realizando, pra mim, satisfatório. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.